Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá, né? Eu sou o professor Paulo Henrique PH. A gente está conversando mais um módulo de raciocínio lógico aqui no Agora Eu Passo, um módulo tchutchuquinha da melhor qualidade. Vamos falar agora da parte de análise combinatória, princípios da contagem, né? Pode aparecer também, problemas de contagem, pode aparecer assim no nosso conteúdo programático. Parece um negócio pequenininho, no edital tá assim, salvo engano está assim. Princípios de contagem e probabilidade. Tão meigo, tão tchutchuquinho, né? Desse tamanhozinho. Aí você olha a matéria, dá 2 quilos de matéria para a gente ter que estudar. Você olha, tá tão pequenininho o edital de raciocínio lógico. Você olha um negocinho desse, já é um bocado de coisa que a gente vai ter que trabalhar, tá? 2 módulos muito importantes nos nossos estudos. Primeiro a gente começa com análise combinatória, depois, quando finalizar, a gente vai para a parte de probabilidade. Perfeito, pessoal? Então, bora começar o nosso estudo de análise combinatória. Olha só. Pronto, agora foi. Bom, vamos falar um pouquinho de introdução, vamos dar um bate-papo inicial para a gente trabalhar. Joga pequenininho, Zé, por favor, aqui na tela. O que é que nos fala a parte de análise combinatória? A parte da matemática que estuda o número de maneiras. Grava, rapaz, meu povo. O número de maneiras que um acontecimento pode ocorrer sem que haja necessidade de desenvolvermos todas as possibilidades. Vamos lá? Pessoal, toda questão em que eu preciso contar, em que eu preciso verificar a quantidade de maneiras, a quantidade de possibilidades de um determinado acontecimento, de um determinado evento, estamos falando de análise combinatória. O cara diz assim, ó, até a gente vai colocar agora alguns exemplos para vocês. O cara diz assim, bom, eu tenho 6 professores aqui no Agora Eu Passo e eu quero formar um grupo com 3 professores para um aulão ao vivo aqui para vocês. Bom, eu tenho 6 professores para escolher 3. De quantas maneiras eu posso fazer esse grupo? De quantas maneiras? Análise combinatória. Eu digo assim, eu preciso fazer uma eleição no condomínio, lá onde eu moro, onde eu tenho, sei lá, 50 moradores. E eu quero decidir, eu quero, né, encontrar o síndico e o subsíndico. Tá certo? 50 para escolher 2. De quantas maneiras, de quantas formas a gente pode formar essa chapa, digamos assim? Isso é a análise combinatória, a quantidade de maneiras de um determinado evento acontecer. Tá certo? Anota aí, nós vamos falar dessa palavrinha um pouquinho mais para frente. Anagrama. Anagrama é quando você pega uma determinada palavra e troca as letras de posição. Joga aqui, Zé, por favor, rapidinho, só para a gente dar como exemplo. Por exemplo, se eu pensar na palavra Paulo, um anagrama da palavra Paulo é oluap. É apuló. Ou seja, eu peguei as mesmas letras da palavra Paulo e troquei de posição. E aí a questão pergunta, quantos anagramas, de quantas formas, de quantas maneiras eu posso misturar as letras da palavra Paulo, tendo ou não significado, esse é o conceito de anagrama. Isso é análise combinatória. Então, a nossa ideia aqui, e aí guarda bem isso, inclusive a gente vai deixar muito bem claro isso aqui para vocês agora. Olha só, primeiro, o nosso estudo vai ser assim. Como é que eu pego uma determinada questão, bato o olho nela e vejo, opa, isso aqui é análise combinatória. É o primeiro passo do nosso trabalho. O segundo passo do nosso trabalho, o que é que a gente vai fazer? Bom, dentro da análise combinatória, o que é que eu tenho? Tá até aí, vou deixar anotadinho, já para vocês anotarem enquanto eu anoto aqui, ó. Dentro da análise que eu noto, peguei pequenininho, Zé. O que é que a gente vai trabalhar aqui? Pronto. Nós vamos trabalhar nesses 4 assuntos. Nós vamos procurar o PFC, combinação, arranjo e permutação. Então, veja, o primeiro trabalho da gente vai ser, bom, como é que eu faço para identificar uma questão de análise combinatória? Esse é o primeiro trabalho que a gente vai fazer. Vai deixar assim mesmo, tá bom. Encontrei, bom, eu li isso aqui, epa, descobri que essa questão é de análise combinatória, perfeito.
Esquece o resto, vou ficar só na análise combinatória. A partir daí eu posso ir por 4 caminhos. A questão que a gente vai trabalhar, a gente pode trabalhar com o princípio fundamental da contagem, com combinação, com arranjo ou com permutação. Nós temos bifurcação é para 2, é uma quatrifurcação. 4 caminhos que a gente vai poder seguir. Esse é o nosso segundo passo do nosso trabalho. Tá certo? Decidir, bom, se é análise combinatória, qual desses caminhos eu irei seguir? PFC? Combinação? Arranjo? Permutação? Vai depender da questão. E o terceiro passo, que é o principal, né, assim, de todos, lógico que o conjunto é sempre muito importante, é como é que eu resolvo esse tipo de questão. Então, esse que vai ser o nosso trabalho aqui nesse nosso módulo, nessas nossas primeiras aulas, é essa identificação e depois a gente trabalhando com diversos assuntos, tá certo? E o primeiro assunto para a gente trabalhar já está aí, o princípio fundamental da contagem, o PFC. Joga para cá, Zé, por favor. Olha só, olha qual é a ideia que a gente precisa ter envolvendo o nosso princípio fundamental da contagem, o nosso PFC. Esse é o nosso primeiro trabalho. Então, assim, a questão entra naquela mesma situação. Ela fala de quantidade de maneiras de um determinado evento acontecer. Primeiro, perfeito, é a análise combinatória. Depois, nós vamos pegar um determinado evento. E esse evento completo, a gente não tem como calcular. A gente tem que separá-los em partes. Como assim, PH? Como assim? Imagine que você fala em um exemplo muito comum de se aparecer na parte de PFC, é a parte de senhas. Eu digo assim, eu tenho uma senha de 4 dígitos, onde eu quero que não tenham números repetidos, sejam números distintos. O último número tem que ser par e o primeiro tem que ser ímpar. Pronto. Isso é de quantas senhas, de quantas maneiras eu posso fazer essa senha. Isso é PFC. Por quê? Porque eu não tenho como calcular essa senha como um todo. Eu tenho que pensar essa senha no primeiro dígito, no segundo dígito, no terceiro dígito e no quarto dígito. Tudo bem? Então, isso é PFC. Tá certo? E aí, qual é a ideia desse PFC? Bom, eu tenho um determinado evento, eu separo em partes. Por exemplo, digamos que esse evento separa em 3 partes. Essa é a minha senha mesmo, que eu coloquei em 4 partes. Ou seja, a minha senha terá 1, 2, 3, 4 dígitos. 4 dígitos. Então, eu vou trabalhar para cada parte. Eu vou ter que calcular cada partezinha dessa minha senha. O que é que acontece com o primeiro dígito, o que é que acontece com o segundo dígito, o que é que acontece com o terceiro dígito, o que é que acontece com o quarto dígito. Perfeito? Ao final, quando eu saber de quantas maneiras eu posso chegar para cada parte, eu multiplico seus resultados. Esse resultado final é o total de maneiras para esse evento, senhas, acontecer. Vamos brincar um pouquinho mais? Olha só. Olha o que é que pode aparecer aqui na nossa prova. Um almoço. Esse almoço vai ser bem especial para a gente brincar aqui, tá? Olha só. Professor Neto e professor Rachid. Questão de prova, isso já é questão de prova. Cai um dia desse na prova do SESC por aí. Professor Rachid e professor Neto, sócios, né, de um empreendimento noturno para um seleto grupo de sociedade aqui em Porto Velho, eles estavam em busca de um sócio, para dizer, rapaz, nós estamos ganhando dinheiro porque tem muita gente que está frequentando lá o nosso empreendimento noturno. Convidaram o professor Gilson para almoçar. Conversaram com o professor Gilson, rapaz, tem um negócio para conversar com você, vamos pagar teu almoço. Chegaram lá no restaurante, quem estava lá como chefe? Professor Jefferson, hashtag Lourão. O Lourão, de vez em quando, ataca de chefe também, ataca de chefe. Ele chegou lá, meus amigos, sentem aqui, fica à vontade, belezinha, tudo aqui. Ó, o nosso almoço aqui, você não pede individualmente, você faz um evento completo. Ó, que negócio chique, né? Ele vai ter a entrada, ele vai ter o prato principal, ele vai ter
a bebida e ele vai ter a sobremesa. É tudo num pacote. Professor Gilson, um rapaz que gosta da gastronomia, né? Gosta de um garfo e faca. Ficou, que negócio legal, né? Então quer dizer que eu não peço separado, eu não peço em partes. Eu peço o meu pacote completo, o meu evento completo, beleza. Bom, e quais são as opções que a gente tem para cada um desses? Bom, ele vai dizer assim, ó. Bom, de entrada você tem canapés, chique, e tem uma saladinha básica. Quase que ele vomita depois que falou na chave da salada. Mas enfim, vamos em frente. Prato principal, você tem frango, carne e peixe. Pô, boas escolhas. De bebida, você pode escolher um refrigerante ou um suco. E de sobremesa, você pode ter um mousse, um pudim e um sorvete. Pronto, tá feito. Aí o professor pensa, rapaz, tem tanta pouca opção nessa história. E o Jefferson, rapaz, o Lourão subiu nas tamancas. Pouca opção? Se você mexer, se você mesclar isso aqui, tem um monte de opção. Quantas opções? Perguntou o professor Gilson. E professor Neto e professor Rachid ficaram com aquela cara de emoticon assim. Realmente, quantas opções nós temos? Isso é um caso de análise combinatória do nosso caso, princípio fundamental da contagem. Vem para cá. O meu evento completo é o meu almoço. É o meu almoço. Separado em partes. Quantas partes? 1, 2, 3, 4 partes. 4 partes. E eu não tenho como calcular esse almoço de uma maneira completa, de uma maneira geral, como o meu evento. Eu tenho que calcular em cada parte. Então, vem assim. Para responder, hashtag professor Gilson, para responder, você vai dizer o seguinte, olha só. Lourão, hashtag Lourão, vem para cá, ó. Quantas opções nós temos de entrada? 2. Perdão. Quantas opções de prato principal nós temos? 3. Quantas opções de bebidas nós temos? 2. Quantas opções de sobremesa nós temos? 3. Pronto. O princípio fundamental da contagem diz o seguinte, se você tiver um determinado evento, você separar em partes, você calcula cada parte. Você calcula cada parte e ao final o que é que você faz? Multiplica seus resultados. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 3 são 36 maneiras, opções que os gaiatos têm de comer. O professor Jeff sentou na mesa com um papel na mão e explicou para ele, vocês têm 36 possibilidades, maneiras de pedirem esse prato. Isso é princípio fundamental da contagem. Isso é análise combinatória, quase não sai. Aí o professor Gilson, agora sim ficou um negócio mais bonito, né? E aí eles pediram todos os 36 maneiras que eles tinham para comer. Professor Rachid, professor Neto e professor Gilson encheram a bucha e ganharam mais um sócio no nosso empreendimento noturno para um público específico, seleto, aqui de Porto Velho. Perfeito, meu povo? Isso é o princípio fundamental da contagem, tá certo? Então, nessa análise que a gente precisa fazer, novamente, a gente precisa pegar um determinado evento, separar em partes, calcular cada parte e, ao final, multiplicar seus resultados. Deixa comigo, Zé. Olha só, vamos dar uma olhadinha para a gente esquentar nossos motores aqui. Agora sim você pode jogar na tela aqui para a gente, olha só. Se a enfermaria de um hospital possuir 5 leitos desocupados e se 5 pacientes forem ocupar esses leitos, então haverá mais de 100 formas diferentes de fazer essa ocupação. Olha para cá. Pessoal, de quantas maneiras, de quantas formas diferentes nós podemos fazer a ocupação desses leitos? Que leitos? Esses 5 leitos desocupados. Pronto. Então, olha o meu pensamento. Posso te levar para lá, Zé? Posso chegar direitinho aqui? Então, vem para cá. Olha só. O meu leito, os meus leitos é o meu evento completo. É o meu evento completo. Aí eu faço o seguinte, espera aí. Vou separar em primeiro leito, segundo leito, terceiro leito,
quarto leito, quinto leito. Deixa eu logo dizer para você, se você tiver um pouquinho já adiantado na análise combinatória, eu sei o que você vai falar, não fale agora. Vamos entender primeiro a situação do PFC, porque um pouquinho mais para frente eu vou lembrar. Ó, me lembra. Deixa pregado, vai ficar pregado bem aqui, que um pouquinho mais para frente a gente vai lembrar desse caso, tá bom? Então vamos para cá. Pessoal, eu tenho o leito 1, o leito 2, vou botar um Lzinho até para não confundir, o leito 2, o leito 3, o leito 4 e o leito 5. Ok? Eu tenho que colocar gente nesse leito. Quantas pessoas eu tenho ali para colocar nesse leito? 5 pessoas. Ele me fala, pequenininho, Zé, só para marcar o povo. 5 pacientes. Perdão. Pronto. Então, vem para cá. Agora, pensando no princípio fundamental da contagem. Quantas pessoas, quantos pacientes poderão ocupar esse leito? Bom, é só um, né? Mas quantos vão disputar? Quantas possibilidades, quantas maneiras eu terei pessoas para esse leito? 5. Perfeito. Vamos para... Perfeito. Já viu que eu virei meme? Perfeito. Virei meme. Culpa daquele safado do D2, viu? Mas depois eu pego ele. Deixa eu falar. Para o leito 2, quantas possibilidades nós temos? 4. Se uma pessoa já ficou aqui, se um paciente... sobraram 4. Para o leito 3, ficam 3. Para o leito 4, ficam 2. Para o leito 5, ficam 1. Eu calculei separadamente cada um dos leitos e, ao final, para que eu saiba de quantas formas eu posso ocupar esses leitos, eu multiplico seus resultados. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1 são 120 formas de ocuparmos esse leito. Nossa questão pequenininha, pode deixar aqui, Zé. Aqui mesmo, bota só pequenininho, por favor. Só para a gente fazer a comparação, ó. A questão fala em mais de 120 formas. A questão, então, está correta. Ok, pessoal? Ficou legal? Vamos devagarzinho de novo. Vamos mais uma para a gente esquentar os nossos motores. Vem para cá. Tem mais um aí para a gente. Considerando uma corrida de Fórmula 1 com a participação de 22 carros e 22 pilotos igualmente competitivos, eu já ia falar do Rubinho, pobrezinho do Rubinho, né? Não, o Rubinho tá aí também, viu? Não vamos falar assim não, porque senão o cara depois me liga, me esculhamba aí, mas vamos lá. Julgue o item a seguir. Se 7 carros quebrarem durante a corrida e seus pilotos foram obrigados a abandoná-la antes da bandeira final, então, stop in the name of love, a quantidade de maneiras distintas. Análise combinatória. Já descobrimos. Lembra daquilo que a gente falou? Já identificamos. É uma questão de análise combinatória. De se formar a dupla dos primeiros classificados. Zé, fica muito ruim bem aqui assim, só para aproveitar esse espaço? Se você disser que fica, eu vou para outro canto. Pronto, só vou até fechar aqui, ó. Traz para cá, bem pequenininho, não precisa mais do que esse espaço aqui não, ó. Vem para cá, meu povo, para a gente finalizar, ó. Pessoal, a dupla é o meu evento. Como diz o Mato lá no Ceará, dupla de quanto? Dupla de 2, né? Não, dupla de 2, pronto. A dupla é o meu evento. Eu vou separar em partes. Eu vou separar a dupla do primeiro colocado e do segundo colocado. Pronto, vamos separei a dupla. Daí eu pergunto para vocês, de olho na questão pequenininho, Zé, pode me deixar pequenininho e deixar na questão aí, ó. Pessoal, quantos pilotos, quantos carros igualmente competitivos? Pode deixar, eu tomei fora, não tem problema, o que importa é isso aqui, tá? Igualmente competitivos podem ficar em primeiro lugar. Com o Rubinho, professor, com o Rubinho também, igualmente competitivo. 22, cuidado. Ele fala que 7 carros quebraram, então esses carros não podem completar, abandonaram a corrida. Então eu tenho quantos para o primeiro lugar? 15. 22 menos, né? 7, é. 22 menos 7, 15. Qualquer um dos 15 pilotos igualmente competitivos podem tirar o primeiro lugar. Perfeito? E para o segundo lugar, quantos eu terei? Cuidado agora, só 14.
Você não pode ficar em primeiro e segundo lugar ao mesmo tempo. Imagina o cara em primeiro lugar e o cara de baixo, parabéns. É a mesma pessoa, não dá para ser a mesma pessoa, né? Um tem que estar levantando aqui, um tem que estar levantando o troféu e o outro tem que estar esculhambando. No próximo eu te pego, fedido. Tá? Parabéns, mas eu vou te matar, viu? Não é não? São duas pessoas diferentes, ou seja, 15 para a primeira possibilidade, ou seja, esse cara aqui já ficou aqui, sobram quantos para a segunda possibilidade? 14. E pelo, agora pode trazer todo para mim, Zé. E pelo princípio fundamental da contagem, a gente faz o quê? Calcula separadamente as nossas partes e, ao final, multiplica. 15 vezes 14, eu vou passar 2 para cá. Divide por 2, 7. Multiplica por 2, 30. Que mágica é essa, PH? Para facilitar nossas contas, meu povo. Você pode fazer isso. Dividir por 2, se eu dividir por 2 para cá, eu multiplico por 2 para cá. 15 vezes 2, 30. 14 dividido por 2, 7. 30 vezes 7 é a mesma coisa que 15 vezes 14. São 210 formas de se montar a nossa dupla. Joga na tela, Zé. É inferior a 200, meu povo? É inferior a 200? Joga aí, por favor. Obrigado. Gabarito errado. É mais, é superior. São 210 para a gente trabalhar. Tranquilo, pessoal? Joga em mim, Zé. Ficou tranquilo, meu povo? Ficou tranquilo? Belezinha? Esse é o nosso princípio fundamental da contagem, tá bom? Olha só, temos ainda um tempinho aqui pra gente. Antes da gente voltar mais a alguma questãozinha, eu preciso falar um pequenino detalhe envolvendo o nosso PFC. Eu vou apagar essa partezinha aqui para a gente pensar. Alguns editais, não é o nosso, mas o nosso está implícito, o nosso conteúdo programático está implícito, mas em algumas situações, em alguns editais, do CESP, inclusive, ele traz a seguinte situação. Ele traz aqui, joga na tela, Zé, o princípio multiplicativo e o princípio aditivo. A gente precisa fazer uma pequena diferenciação sobre isso, tá certo? Que eu vou comentar agora aqui para vocês. Vem para cá, Zé. Olha só, princípio multiplicativo. Multiplicativo. Aqui já está tranquilo, porque a gente já sabe. É o nosso PFC, ou seja, você separa o nosso evento em partes, calcula cada parte e, ao final, multiplica. Porém, existem alguns casos, algumas situações envolvendo a análise combinatória que, ao invés de multiplicar, nós trabalharemos com a adição, com o princípio aditivo. Qual é a ideia do princípio aditivo? Bom, quando eu tiver subconjuntos do meu evento, em que esses subconjuntos forem diferentes entre si, os seus resultados serão somados e não multiplicados. Não, PH. Não. Só com isso? Só isso? Parou aí? Não. Vamos falar um exemplozinho para a gente pensar. Tá certo? Digamos que nós temos aqui o grupo de professores do Agora Eu Passo, inclusive com muita inteligência. Nós temos mais mulheres do que quem dera, né? Mas é bom sempre ter muita mulher mesmo, porque é a mulher que vai mandar nesse mundo mesmo aqui. Nós somos plenamente dominados por elas. Elas é que ainda não entenderam. No dia que elas entenderem isso, elas vão dominar o mundo, esse mundo será um mundo bem melhor. Mas enfim, vamos para cá. Eu tenho no grupo de professores do Agora Eu Passo, digamos, 6 professoras e 4 professores. Num total de 10, logicamente, né? Perfeito. E aí, Agora Eu Passo vai querer fazer uma live com 3 professores. Com 3 professores. E ele pergunta, de quantas maneiras nós poderemos, quantas maneiras, análise combinatória, né? Quantas maneiras a gente vai poder formar esse grupo de 3 professores, só que eles serão do mesmo sexo.
Pronto. Eu tenho um grupo de 10 professores, sendo 6 professoras e 4 professores. Agora eu passo, quer fazer uma live com 3 professores, ele quer saber de quantas maneiras, análise combinatória, que eu tenho um grupo de 3 professores do mesmo sexo. Pessoal, não vou calcular, é apenas para vocês terem a ideia do princípio aditivo. Como é que eu vou fazer esse cálculo? Bom, primeiro, eu vou calcular dessas 6 professoras para escolher 3, o grupo das mulheres. Vou calcular, vai me dar um valorzinho lá que não me interessa para esse momento aqui da explicação da gente. Vou para um segundo passo. Dos 4 professores homens que eu terei, eu vou ter que escolher 3, ou seja, eu vou fazer o grupo dos homens, o grupo dos professores, já que a questão me pede que seja do mesmo sexo. Assim, vou encontrar um outro valor. E é aqui que entra o meu princípio aditivo. Eu irei multiplicar esses dois valores que eu encontrar, eu vou somar, vem para cá. O meu evento é um subconjunto do evento principal, ou seja, eu quero formar um grupo de 3 professores. O evento principal seria tudo misturado, isso aqui, tudo, os 10 professores misturados para eu escolher 3. Então, eu tenho um subconjunto, ou seja, esse grupo de 3 que eu acabei de calcular das mulheres é um pedaço desse grupo total. É ou não é? É o que nós chamamos de um subconjunto, é um conjunto menor do meu conjunto maior, que seria qualquer grupo formado por esses 10 professores. Da mesma forma que o grupo dos homens também seria um subconjunto, também desse grupo de 10 professores que eu poderia formar. Pergunto, vocês acham que dentro desses grupos que eu tenho aqui, desses subconjuntos, eu tenho grupos repetidos? Não tem. Um é só de mulher, o outro é só de homem, PH, ou seja, são diferentes entre si. Logo, calculando esses resultados, eu somarei esses dois valores, princípio aditivo. Não é tão comum, logicamente, de aparecer, tá certo? Mas é importante que a gente traga essa ideia, a ideia aqui da soma do princípio aditivo, tá? Guardem essas duas características, o subconjunto e eles sendo diferentes entre si, porque, nesse caso, a ideia que a gente precisa é somar. Tudo bem? Tudo bem? Perfeito. Então, para a gente finalizar essa nossa primeira horinha de aula, tem mais um aqui para a gente dar uma olhadinha. Ficou tudo legal, meu povo? Relembrando que o nosso princípio fundamental da contagem, eu tenho um evento que eu separarei em partes e em cada parte a gente calcula e multiplica seus resultados. Vamos tentar adivinhar, não, vamos tentar deduzir o que vem agora aqui para a gente. Joga na tela, Zé. Para ir de sua residência ao local de trabalho e voltar para casa, João passa por um ônibus em lotação. Entre o terminal e o local de trabalho, João pode se deslocar utilizando metrô, ônibus, lotação ou moto. Nessas condições, julgue os itens seguintes, são 2 itens para a gente trabalhar. A quantidade de maneiras distintas. Pronto, eu já parei bem aqui e bem aqui que eu boto o meu carimbozinho de análise combinatória. Perfeito. Então, vamos entender. A quantidade de maneiras para o João fazer o trajeto de casa ao local de trabalho. Esse é o meu evento. Então vamos calcular. Vem para cá. Bom, o evento é ir da casa ao trabalho do João. Esse é o meu evento completo. Eu separo ele em partes. Leia na questão, bota pequenininho, Zé, por favor. Será que como é que se diz? Eu separo, esse meu evento eu posso separar? Bom, ele fala ali que para chegar ao local de trabalho e voltar para casa tem um terminal, tá aí. Entre o terminal e o local de trabalho. Então, a ideia que você tem que ter é, o cara tem um evento para ir da casa até o terminal e um segundo evento para ir do terminal para
o local de trabalho. O local de trabalho. Duas partes. Vamos pensar então, já que é a quantidade de maneiras que eu preciso fazer. Pessoal, de quantas maneiras eu posso ir da casa para o terminal? Ele me fala, entre a casa e o terminal, ele vai poder ir de, cadê? Ônibus ou lotação. São duas possibilidades. São duas possibilidades. Do terminal para o local de trabalho, o João tem 4 possibilidades, não é isso? 4 possibilidades. 4 possibilidades. Pessoal, eu somarei esses resultados ou multiplicarei esses resultados? Multiplicarei. Princípio multiplicativo. Os dois fazem parte do meu evento ir para casa ao trabalho. Logo, calculo separadamente cada um deles e multiplico seus resultados. A questão me fala em... Joga na tela aí, Zé pequenininho. A questão me fala em 7, não são 7, são 8 nessa história, né? Deixa eu ver se eu calculei certinho. Para a residência, local de trabalho, voltar para cá, o João passa por um ônibus e uma lotação. Entre o terminal e o local de trabalho, o João pode se deslocar do terminal ao local de trabalho. Pronto, metrô, ônibus, lotação ou moto. Perfeito. Olha só, tem mais um item aqui para a gente finalizar. A mesma informação, o João diz assim, se algum dia João decidir não usar a lotação, tampouco utilizar para o retorno o mesmo tipo de transporte utilizadas entre os trechos de ida, então ele terá 12 maneiras diferentes para organizar os trajetos de ida e volta. Bom, o caminho de novo, ó, maneiras diferentes. Agora, o meu trajeto, vou até mudar de cor, é ida e volta. Esse é o meu evento. Ida e volta. Como é que eu monto esse evento, pessoal? Vamos lá. O primeiro já está aqui. Da casa para o terminal, do terminal ao local de trabalho. Essa aqui é a minha ida. E a volta? Bom, eu vou, então, do local de trabalho até o terminal, do terminal para casa. Faixa um pouquinho mais, essa é a minha volta. Pronto. O meu evento, ida e volta, é separada em 4 partes. Onde eu preciso calcular cada parte delas. Vamos imaginar, pessoal, de quantas formas eu posso ir da casa para o trabalho? São 2. Perdão. Agora, do trabalho para a lotação. Cuidado agora. Eu teria metrô, ônibus, lotação ou moto. Mas a questão, pequenininho, Zé, por favor, fala que ele decide não utilizar a lotação. Então, eu retiro uma dessa historinha daqui. Ficam 3. Depois disso, eu vou pensar assim, bom, agora é a minha volta. A minha volta, o que é que eu preciso fazer? Eu não preciso utilizar o que eu utilizei na ida. Então, se eu tinha 3 possibilidades e eu utilizei uma, sobram 2. E da primeira lá que eu utilizei, já coloquei uma aqui, sobra uma. Assim, pelo princípio fundamental da contagem, eu multiplico seus resultados. 2 vezes 3, 6 vezes 2, 12. 12 possibilidades que eu terei, que é exatamente o que a questão me diz. O gabarito nosso é correto. Perfeito, meu povo? Joga aqui para mim, Zé. Ficou tranquilo, pessoal? Belezinha? Perfeito? Vamos lá. Tem questãozinha tchutchuquinha da melhor qualidade para a gente. Joga na tela, meu amigo Zé, o cara. Não é Roberto Carlos, mas esse cara sou eu, é o Zé. O Zé é o cara, viu? O Zé é o cara. O Zé, se ele chegar aqui, estalar os dedos, que nem fazem pirlim-pim-pim, tudo isso aqui para, tudo. Você tem nós, meros mortais, professores. Você tem a elite, professor Nakano, professor Aprige, professora Renata, e tem o Zé. O Zé é onipresente.
Ele não tem escala nesse negócio aqui assim, é o Zé. Pronto, viu? Vamos embora. Joga na tela, Zé, meu amigo. Vamos brincar um pouquinho assim. Ó, em um intervalo para descanso, a assistente de administração Marta foi a uma lanchonete, cujo cardápio oferecia 7 tipos diferentes de salgado, 4 tipos diferentes de bolo, 3 espécies diferentes de tapioca, suco de 3 sabores diferentes e 5 tipos diferentes de refrigerante. Não pensem no professor Gilson. Por favor, tirem essa imagem da cabeça de vocês. Vocês começaram, se vocês leram essa questão e lembraram do professor Gilson, vocês têm uma mente maligna na cabeça de vocês, viu? A partir dessa situação hipotética, julga o item que se segue. Se Marta desejar fazer um lanche com apenas uma opção de comida e apenas uma opção de bebida, ele terá mais de 100 maneiras distintas de organizar esse seu lanche, tá certo? Então, o lanche é o meu evento. O lanche é o meu evento. Pessoal, eu posso separar. Primeiro, maneiras distintas a gente já bateu o selo análise combinatória. Vamos separar agora. Vamos lá. Eu posso separar o lanche em partes? Pelo que ele me diz, sim. Ele quer uma opção de comida, uma opção de bebida. Perfeitamente. Então, qual é a ideia do nosso PFC? Não vou calcular o evento completo, vou calculá-lo em partes. Vou ver de quantas opções eu tenho para comida e de quantas opções para bebida. Pequenininho, Zé, vamos ler aqui, ó. São 7 tipos de salgados, 7. Bolos, comida, são mais 4. 7 mais 4 são 11. 11. Com 3, são 14. Tapioca também é comida, viu, meu povo? Uma tapiocazinha, uma hora dessa com um cafezinho, tchutchuquinho da melhor qualidade. 7, 4, 11 e 3, 14. Pode deixar pequenininho mesmo, Zé, viu? Pode deixar pequenininho mesmo aqui, ó, 14. São 14 opções que eu terei para a comida do lanche dele. Vou agora para a bebida. Quantas bebidas eu tenho? Eu tenho 3 tipos de suco. 3 tipos de suco. Opa, 3 sucos 3. E 5 refrigerantes. 5 refrigerantes também bebida. 5 e 3, 8. 8, 5 e 3, 8. Pronto. Peguei o meu evento, separei em partes, calculei cada parte e a cerejinha do bolo. Ao final eu multiplico. Ao final eu multiplico. 14 vezes 8 não vai dar pelo aquele jeitinho do pH, vai dar 28 vezes 4, 56 vezes 2, 112. Vamos fazer essa continha? Vamos fazer essa continha? Vamos. 14 vezes 8. 32 vai 3. 8 vezes 1, 8 e 3, 12. 112. Bateu direitinho, viu? Esse pH é um animal. Não, é só treino, tá? É só prática que a gente faz. E aí, deixa eu deixar, marca aí 15 segundos para mim, Zé, só joga aqui na tela para mim. Isso é muito importante. Vocês fazem essa história brincadeira, e os professores de matemática fazem isso comumente, porque isso é treino, é prático, isso é bom para você. Lógico, de vez em quando eu erro, já errei em plena sala de aula, recebi 312 milhões de e-mails porque tinha errado uma conta. É normal, pode acontecer. Mas é importante que você faça esse trabalho. Primeiro, porque você desenvolve o teu raciocínio, você desenvolve a tua mente para fazer cálculos matemáticos, tá certo? E segundo, na hora da prova vai fazer você ganhar tempo também, tá certo? Então isso é importante. Vou deixar uma dicasinha para vocês, e numa próxima aula, numa aula futurazinha, ou num videozinho que eu gravo para vocês, façam o seguinte, comecem a treinar, por exemplo, a pegar a placa do carro, onde eu tenho 4 números, e pegar esses 2 números e multiplicar por esses outros 2. Por exemplo, você tem a placa 5227. Só os números. Tente multiplicar 52 vezes 27. Não, calculadora não vale, tem que ser na cabeça. Tem que ser na cabeça, tá? Depois, lá no meu Instagram, eu vou mostrar uma dicasinha que pode ficar legal, facilitar a vida de vocês, tá? Pronto, já acabou meu recadinho do coração, bora trabalhar.
Zé, joga na tela, por favor, Zé. Bom, foram 112 possibilidades, maneiras distintas de organizar o lanche certinho. 112 é mais do que 100. 112 é mais do que... sim, é mais do que 100. Mais do que 100, com certeza, tá bom? Gabarito da nossa questão é certo. Bora para frente? Olha só, em um sistema de acesso de rede de computadores, os usuários devem cadastrar uma senha. Meu povo, você já coloca uma pulgazinha, você já prepara o carimbo, já deixa guardado aqui na mão. Porque falou em senha é, muito provavelmente uma questão envolvendo análise combinatória. 2, se for análise combinatória, deve ser uma questão de PFC, tá bom? Então, deixa guardadinho aqui. Gostei, Zé, aí do lightzinho aqui para o lado. Vamos lá. Que deve ser formada da seguinte maneira. Os 2 primeiros dígitos devem ter letras minúsculas distintas, escolhidas entre as 26 letras do alfabeto. Os 4 demais dígitos da senha devem ser números inteiros de 0 a 9, admitindo-se repetição. Nessa situação, a quantidade de senhas diferentes que podem ser formadas é igual a... Primeira pergunta, a pergunta que não quer calar. A questão é uma questão de análise combinatória? Sim! Por que é uma questão de análise combinatória? Porque, está escrito bem aqui, a quantidade de senhas diferentes. De quantas maneiras nós podemos calcular essa senha? Perfeito. A senha, então, é o meu evento. Pessoal, será que a gente pode utilizar o PFC nessa questão de senha? Sim! Se você não assistiu, não sabe do que eu estou falando, bote no YouTube Domingo no Parque do Silvio Santos. Pronto, eu sou dessa época, infelizmente eu sou dessa época. Eu passei isso na minha vida. E eu era doido para ser aquela criança que ficava lá, não! Sim! Mas enfim, nunca fui, paciência. Vamos para cá. Volta para a questão, Zé, já que a gente fez esse breve relatório aí. Bom, a senha fala de 6 dígitos. E olha só, ele me dá dica para cada um dos dígitos. Pronto. Ou seja, eu tenho que pegar essa minha senha e separar em partes. Quantas partes? 6 partes. E aqui é legal, porque é o seguinte, o PFC vai depender dessa quantidade, dessas partes. Nós fizemos no nosso exemplo a senha com 4 partes, perdão, nós fizemos o nosso lanche aqui ao lado com 2 partes, nós fizemos lá o almoço dos professores com 4 partes, tudo vai depender do evento e de quantas partes eu deverei separar. Porém, o PFC sempre divide. Depois que eu separar em partes, eu calculo cada parte e multiplico todos os seus resultados. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos ler pequenininho, Zé, para a gente acompanhar com o nosso texto. Os 2 primeiros dígitos, esses dois. Esses 2 aqui devem ser letras, tá? Como a questão está me dizendo. Ele me disse que são letras minúsculas, distintas. Opa, importante, grife isso aqui, não pode deixar assim, grife, que isso aqui é importante, tá? Grife, que isso aqui é importante na hora da nossa prova. Escolhido entre as 26 letras do alfabeto. Então, vamos lá. Pessoal, quantas letras eu posso colocar no meu primeiro dígito? 26. 26. Qualquer uma das 26. Cuidado, se ele não falasse em letras minúsculas, eu poderia ter minúsculos e maiúsculos, então daria aí 52, tá? Poderia ser o A minúsculo e o A maiúsculo, normalmente em senhas você pode ter, mas a questão tem que deixar isso muito claro para você, tá? Vamos para o segundo dígito. Quantas letras minúsculas eu posso colocar na minha segunda posição, no meu segundo dígito, 25? Aqui é bem importante, pode deixar pequenininho, Zé. Não importa qual é a letra que eu coloquei nessa posição, não importa. Eu só sei que eu tenho um bolo aqui com 26 letras. Eu escolhi uma e coloquei no primeiro dígito. Sobraram quantas para a segunda? 25. Independentemente de resultado, a senha pode ser AJ e qualquer outro número, não tem problema nenhum. Você não está interessado no resultado em si, na senha em si, e sim na quantidade de maneiras de senhas que você pode calcular a partir dessas regras. Tudo bem? Isso é importante, porque muitas vezes a pessoa imagina que você vai descobrir a senha. Não é isso.
A ideia que você precisa ter é que você vai descobrir a quantidade de maneiras de um determinado evento, sem ter que fazer todas as possibilidades, tá bom? Vamos lá, vamos voltar agora. Os 2 primeiros dígitos já foi. Os 4 demais dígitos da senha são números inteiros entre 0 e 9. Então, vamos lá. Zé, por favor, quantos números eu terei entre 0 e 9? Estou esperando, Zé. Quantos números eu terei de 0 a 9, como ele colocou? E marca você aí também, admitindo-se repetição, tá? Posso repetir esses números. Pessoal, muito cuidado. Eu gosto sempre de dizer que em determinados casos não é problema nenhum você usar a técnica Eliane. Os dedinhos. Não tem. 0 a 9, são quantos? Se você estiver pensando no 9, você errou, são 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 números. Muito cuidado com isso aí, tá? Então, cuidado, tem a técnica Eliane dos dedinhos. Então, joga na tela pequenininho de novo, Zé. Os meus 4 últimos dígitos, eu vou pensar. Bom, pode haver repetição. Então, é o quê? 10, 10, 10 e 10. Pegar poderia ser uma senha, por exemplo, AJ0000? Poderia. Pelas regras que ele me colocou? Pode. Mas pegar que senha é essa? Não interessa. Eu segui as regras que a questão me passou. Eu segui essas regras. Se eu seguir as regras, pronto, se vai dar. Se ele vai botar ZZ9999, não interessa. Está dentro das regras que ele te colocou? Tá. Então, acabou-se. Perfeito? Traz para aqui, para agora, Zé. 26 vezes 25. Bom, 26 vezes 25. E aí vem aquela brincadeira para a gente. Olha como fica legal aqui, ó. 26 vezes 25. Eu vou dividir aqui por 2, vai ficar 13. Isso tudo mentalmente, tá? Eu vou multiplicar aqui por 2, vai dar 50. 3 vezes 50 ficou mais fácil, é 650. Olha que beleza. 3 vezes 5 é 65, com 0, 650. Acabou ainda não. Eu tenho uma ruma de 0 para colocar do primeiro dígito, do segundo dígito, do terceiro dígito, do quarto dígito. São 6 milhões e 500 mil. 500 mil senhas. Tem isso aí na tela? Tem, Zé? Senhas para a gente colocar? Tem, não? Cai aí, Xão. Lindo e maravilhoso. Senhas do nosso trabalho. Ficou legal? Bom, só um pequeno detalhe, ele colocou admitindo, aqui pode deixar, sim, ele admitindo-se repetição. Se por acaso ele colocasse lá também números distintos, números inteiros distintos, ficaria 10, 9, 8 e 7, também sem importar que números são esses, tá certo, pessoal? Ficou legal? Ficou tranquilo? Perfeito? Perfeito? Que eu virei meme agora? Perfeito? Perfeito? Vamos embora. Joga mais uma na tela aí, Zé. Para se... Cuidado, viu, meu povo? Deixa outro recadinho do coração que é sempre muito importante. A gente vai vendo as questões e as questões nos lembram recados que a gente precisa passar para vocês. É sempre muito importante, logicamente, o cuidado na leitura da nossa questão. Então, eu imagino que isso, particularmente na minha época de prova, fui concurseiro, sou hoje servidor público, agora dia 30 farei aniversário de 14, se tu botar 30 mil, eu vou jogar esse copo na tua cabeça, filho da mãe. Isso é o Zé, o todo-poderoso aqui, fazendo bullying aqui comigo. Mas assim, muitas vezes eu olho, rapaz, pelo amor de Deus, para onde é que vai isso? Meu povo, stop. Você não precisa trazer mais essa carga. Vamos devagar, vamos ler devagarzinho o que é que fala a nossa questão e tentar interpretar. Muitas vezes um texto muito grande revela um cálculo muito pequeno, sem problema. Mas ele faz isso para quê? Para te assustar. Ele conta uma história. Era uma vez um casinho no meio do nada. Então, assim, ele conta uma história tão grande para quê? Para te tremer nas pernas. Então, respira, qualquer coisa. Não vou para essa agora, pula, vamos para a próxima. Mas a ideia é isso. Às vezes o texto é tão... né? Ele tenta complicar para um cálculozinho tchutchuquinho. Tá bom? Vamos para a tela. Pode deixar toda na tela, só para a gente ler. Para se ir da parte norte de uma cidade, então vamos começar a marcar, ó, da parte norte de uma cidade, a parte sul é necessário passar por uma ilha. Então, já vou fazer um negócio assim, bem legal, ó, bem para cá, Zé. Vou apagar logo aqui a questão das senhas.
Para chegar da parte norte à parte sul, eu tenho que passar por uma ilha. Pronto, olha aí, já estou traduzindo o que a questão me diz. O que é que ele me diz mais? Joga pequenininho. A ilha está ligada à parte norte por 3 pontes de pistas duplas. Ponte 1, ponte 2, tem até um negocinho aqui bonitinho, viu? Ponte 3. 3 pontes. Tá aqui, vou marcar aqui também, 3 pontes. E a parte sul, perdão, por 2 pontes, também de pistas duplas. Pronto. Está desenhada a nossa questão por 2 pontes. Então, estou aqui. Vamos lá? Na ilha, a conexão de pistas duplas ligando todas as pontes de acesso da ilha, de forma que uma pessoa possa transitar livremente de uma parte à outra por essas pontes. A ideia é que eles têm acessos, eles podem ir da parte norte para a ilha, da ilha para sul e vice-versa, por essas pontes. Considerando essa descrição e que Maria está na parte norte, vamos anotar a Maria, então vou botar um Mzinho aqui da Maria, na parte norte. Pedro esteja na ilha. Pedro está na ilha. E João está na parte sul. Pronto, belezinha. Julgue o item que se segue. Então, veja, um texto já mais, né, garranchado, que você no primeiro momento bate o olho, minha Nossa Senhora, qual foi o cigarro de pimenta calabresa com orégano e noz moscada que esse cara fumou para fazer um negócio desse? Pronto, a gente transformou nisso aqui. Tá bom? A gente transformou nisso aqui. Então, assim, vai com calma, né? Não adianta a gente jogar mais pressão nas nossas costas. Abaixo você tem que estudar todo dia, ainda tem que estudar aquelas porcarias de direito constitucional, direito administrativo. Quando chega no melhor dos mundos, que é o raciocínio lógico, você ainda tem que se estressar. Então, né? Eu sei que rapadura é doce, mas não é mole, mas a gente está aqui para deixar tudo tchutchuquinho da melhor qualidade, não? Dá um joinha aí nas aulas, né? Vamos lá. O que é que diz o meu item? Joga pequenininho, Zé. Para sair da ilha, visitar a parte norte, voltar à ilha, visitar a parte sul e voltar à ilha, sem passar 2 vezes pela mesma ponte, Pedro tem 12 maneiras distintas de fazê-lo. Vou marcar, pode deixar. Maneiras distintas, análise combinatória. Qual é o meu evento? É tudo isso aqui. É esse que eu vou chamar de caminho. É o meu evento. O caminho é o meu evento. Qual é o caminho? Eu vou sair da ilha para a parte norte. Ilha para o norte. Depois, voltar à ilha, da parte norte para a ilha. Visitar a parte sul e da ilha para a parte sul. E voltar à ilha, da parte sul para a ilha. O meu caminho evento é separado em 1, 2, 3, 4 partes. Pronto. Princípio fundamental da contagem. Ok? Que a ideia é calcular cada uma dessas partes. Importante, marca na tela, Zé. Sem passar 2 vezes pela mesma ponte. Muito cuidado, eu já recebi diversas perguntas. Mas, PH, as pontes são de pistas duplas. Eu não poderia voltar para uma outra pista? Não, porque não, seria a mesma ponte. Então, para que ele botou essa pista dupla? Para ferrar sua cabeça. Pista dupla, pista. Ele poderia botar 10
pistas na mesma ponte. Não interessa. Uma ponte que vai, você não pode voltar por ela. Mesmo, mas eu estou voltando por uma outra pista. Ele não disse isso. Ele disse que você não pode voltar a passar 2 vezes pela mesma ponte. Se ele dissesse não passar 2 vezes pela mesma pista, aí eu concordo com você. Mas a mesma ponte, essa pontezinha aqui poderia ter 372 pistas. Não interessa. Se você vai por ela, não pode voltar por essa ponte. Ficou legal? Mas PH, isso é ilógico. Não interessa, é o que a questão fala, tá? Eu preciso dessa interpretação. Ficou claro aí todo mundo? Ficou, ó, tá? Importante essa a dedução que a gente precisa trazer da questão. Vamos começar? Vamos começar. Vamos para cá. Pode, só agora se quiser. Empurra um pouquinho mais para cá a nossa cama para ficar bonitinho aqui. Exatamente. Bora para cá. Meu primeiro caminho, eu vou da ilha para o norte. Da ilha para o norte, são 3 pistas duplas, 3 pontes. Não interessa quantas pistas eu terei 3 pontes para ir. De novo, se ele coloca lá sem passar 2 vezes pela mesma pista, eu teria que contar a quantidade de pistas. Mas é a mesma ponte, eu vou contar as pontes. Tudo bem? Então, eu tenho 3 possibilidades para ir. E para voltar, 2. Por quê? Porque eu não posso passar 2 vezes pela mesma ponte. Mas qual foi a ponte? Não interessa. Se ele foi por essa, ele tem que voltar por essas 2. Se ele foi por essa, ele tem que voltar por essas 2. Se ele foi por essa, ele tem que voltar por essas 2. Veja, de quantas maneiras eu posso ir? 3. De quantas maneiras eu posso voltar? 2. Ficou legal? Tranquilo? Vamos seguir. Fui na ilha por uma, voltei por outra. Estou na ilha agora. O que é que eu vou fazer? Vou para o sul. Sul tem quantas pontes? 2 pontes. Não interessa quantas pistas eu terei, são 2. E para voltar? Apenas uma. Se eu for por uma, eu volto pela outra. É bem lógico essa situação. Pelo princípio fundamental da contagem, para que eu calcule o meu evento, eu calculo separadamente as minhas partes e, ao final, eu multiplico. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 1 são 12 maneiras que eu terei para fazer esse trajeto que a questão me colocou. Vamos para a tela, Zé? Ele fala em 12 maneiras distintas exatamente para a gente. Gabarito da nossa questão, tchutchuquinha, da melhor qualidade, gabarito certo. Tá bom? Vamos mais? Tem mais aí para a gente? Tem. Em um tribunal, os códigos que identificam as varas podem ser 1, 2 ou 3 algarismos de 0 a 9. Nenhuma vara tem código 0 e nenhuma vara tem código que começa com 0. Nessa situação, a quantidade possível de códigos de varas é inferior a 1.100. Vamos devagar. Aonde é que está me dizendo que a questão é uma questão de análise combinatória? Bem aqui. A quantidade possível de códigos de varas. De quantas maneiras eu posso calcular o código de varas com essas regras que ele está me dando aqui em cima. Pronto. Análise combinatória. Então, vamos pensar. Vamos ler novamente, trazer para cá. O código, né? O código das varas é o meu evento. E o que é que ele me diz? Bom, o código das varas pode ter um algarismo, 2 algarismos, 3 algarismos. Perfeito. Com os números de 0 a 9. Zé, puxa só um pouquinho mais para cá, para depois eu vou utilizar mais esse espaço. Obrigado. Bom, nenhuma vara tem código 0 e nenhuma vara tem código que comece com 0. Então, vamos lá. Primeiro pensamento, eu posso ter um código com apenas um algarismo? Posso. De quantas maneiras eu posso ter códigos com um algarismo? 9. Por que por 9, PH? Eu posso utilizar quais algarismos? De 0 a 9, mas o 0 não poderá aparecer.
nenhuma vara tem código 0, tira o 0. E como só é um algarismo, então os números, para que eu tenha uma vara com código de um algarismo, vai ser a vara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não é o número 9, sim 9 possibilidades. Deixa guardado aí. Bom, para 2 algarismos, eu tenho que separar o meu evento em 2 partes. Perfeito. Vamos lá. Para o meu primeiro algarismo, quantos números eu terei? 9. Terei 9 possibilidades. Por quê? Porque não pode, o 0 não pode começar. É a segunda dica. Bota pequenininho, Zé. Bota pequenininho. Não pode ser 0. Mas a outra dica é: nenhuma vara tem código que começa com 0. Tudo bem? Nenhuma vara que começa... Não, pode deixar aí mesmo. Pode deixar aí mesmo. Tá bom? Então, voltando agora para cá. Pode começar com 0? Não. Então, eu tiro 0. Mais alguma regra que eu preciso seguir? Não. Para o meu segundo dígito, para o meu segundo algarismo, pode ter 0? Pode. Aqui pode. Então, são 10 algarismos. Pelo princípio fundamental da contagem, multiplica. 9 vezes 10, 90. Perfeito. Vamos para 3 algarismos? Vamos para 3 algarismos. Regra. Não pode ser 0. Não pode começar com 0. Então, são quantos? 9. Perfeito. Perfeito. Rapaz, eu estou lascado com esse meme, viu, Zé? Perfeito. Depois eu vou, quem quiser, depois eu vou mandar olha, o fedido do professor Rashid, o bicho é tão fedido que ele fez um memezinho, aquele meme mandado pelo Zap Zap, ele fez perfeito, perfeito. Então, já virei meme, tá bom demais. Vamos para cá de novo. Bom, não pode ser o 0, né? Para cá, pode ser 0? Pode. 10. 10. E aqui no outro, mais 10. Mais 10. Tchutchuquinha, perfeito. Pelo princípio fundamental da contagem, multiplique seus resultados. 9 vezes 10, 90 vezes 10 são 900. E agora é que vai ficar tchutchuquinha. Pessoal, eu encontrei para um algarismo 9, para 2 algarismos 90, para 3 algarismos 900. A pergunta é: o que é que eu vou fazer com esses resultados? Eu multiplico ou somo? Princípio aditivo. Vem para cá. Eu cumpri com as regras que a questão me deu? Cumpri. Códigos que podem ser de 1, 2 ou 3 algarismos, onde não pode começar com 0 e não pode ser o próprio 0. Ou seja, todos esses são códigos, mas são subcódigos, subconjuntos do código, que pode ter 1, 2 ou 3. Segunda perguntinha importante. Tem códigos iguais? Não tem códigos iguais, porque um tem um algarismo, outro tem 2 e outro tem 3. Eles são diferentes entre si. São as duas características que eu preciso entender, que o nosso caso é de um princípio aditivo, ou seja, eu vou somar nossos resultados. 9 mais 90 dá 99, mais 900 dá 999 possíveis códigos que eu poderei ter para as nossas varas. Gabarito da nossa questão, joga na tela, Zé, certo. É inferior a 1.100, deu 999. Joga para cá. Beleza? Tchutchuquinha da melhor qualidade. Espero que tenha fixado agora essa final agora para a gente relembrar o nosso princípio aditivo com um caso prático, que foi muito importante. Então, guarda essa situação para a gente e continue os treinos, tá bom? Tem que exercitar, tem que resolver. Mesmo que num primeiro momento você não siga a linha do CESP, é importante que você resolva o exercício. Bom, eu vou lá e vou pegar, bom, qual é o termo, qual é a informação que eu tenho para me garantir como análise combinatória, certo? Daí eu posso pular para o princípio fundamental da contagem? Será que esse é o caminho que eu vou ter que seguir? Perfeito? Nas próximas aulas a gente continua falando sobre os outros assuntos envolvendo a análise combinatória.